Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa do Grupo de Empresas Lead Santa Catarina e do Sistema Catarinense de Comunicação. O objetivo dessa plataforma é disseminar conteúdos que conversem com a sociedade catarinense um pouco mais sobre as histórias de sucesso de empresas, marcas e lideranças que contribuem para a construção de uma nova sociedade. Meu nome é Delton Batista, eu presido o Grupo de Líderes Empresariais em Santa Catarina, o maior ecossistema de liderança empresariais do país, e é uma grande satisfação poder, de algum modo, conectar essas incríveis histórias com o nosso grande público, com a sociedade em geral. O tema do nosso conteúdo de hoje tem muito a ver com os desafios da nossa época, inovação. Estamos recebendo Silvio Kotujanski, que é diretor de Inovação e Novos Negócios da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, uma instituição que se tornou protagonista numa nova e crescente vertical da economia brasileira e catarinense, que é a economia da criatividade, a economia da construção de softwares e de soluções de hardware, de tecnologia de ponta, conquistando o país e o mundo. Silvio, muito obrigado por estar conosco aqui no Lead Talks, grande prazer te receber. Queria, para começar, que você falasse um pouquinho mais sobre a história da ACAT enquanto associação, o que é a ACAT, para o nosso público conhecer um pouco mais. Obrigado, Delton. Muito prazer estar aqui, prazer imenso. E falar da ACAT é um imenso prazer para mim. A gente tem um orgulho gigante da ACAT. A ACAT tem hoje 36 anos. E sabe que eu tenho um crachá de empresário no ano 1 da ACAT, 1986. Depois eu vou te mostrar esse crachá. 1985? 86. 86. Eu tinha até cabelo. Que legal. Eu vou te mostrar esse crachá. Então eu tive a sorte, o privilégio de acompanhar toda essa jornada da ACAT. A ACAT é uma entidade privada, sem fins lucrativos, formada por empreendedores, como eu, do setor de tecnologia, que lá atrás, há 36 anos atrás, a gente estava num ambiente muito inóspito para empreender, era muito difícil. Então, o primeiro grupo de empreendedores resolveu estar juntos para ganhar a chance de sobrevivência. E aí foi montado um condomínio de empresas. Esse condomínio rapidamente se transformou numa associação regional e depois ela passou a ser estadual. Hoje em dia a ACAT é a principal representante do setor de tecnologia do ponto de vista do empreendedorismo inovador. Temos mais de 1.550 associados, temos 10 polos de tecnologia, 10 polos regionais só no estado de Santa Catarina, conexões com parceria em diversos outros estados e em outros países. Então, temos um espaço hoje em dia em Boston, estamos abrindo um espaço no Canadá, tudo isso para ampliar o aspecto de conexão do nosso ecossistema. E só um comentário adicional, a história da ACAT coincide muito com a história do ecossistema de inovação de Santa Catarina. Eles começam juntos, claro, não só a ACAT, mas aí vários atores trabalhando juntos, né? E transformaram Santa Catarina num estado referência na América Latina em termos de ecossistema de inovação. Que legal. Na verdade, a ACAT se tornou uma das grandes embaixadoras dessa nova economia, da importância da tecnologia para a economia catarinense, que, somada à força da indústria, à força do turismo, do agronegócio, do varejo, a tecnologia despontou nos últimos anos como uma das grandes vocações do estado de Santa Catarina. Nessa trajetória que você acompanhou tão bem da ACAT, que momentos históricos que você acha que foram marcantes e que realmente deram um salto de percepção entre o que era aquela iniciativa de busca de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, de tecnologia em especial, para a gente se tornar hoje uma referência até internacional, né? A chamada Ilha do Silício, no caso de Florianópolis, mas em todos os polos, um destaque tão grande. Que momentos que você acha que foram determinantes para esse salto? Bom, teve vários momentos, mas para relembrar, o ecossistema de inovação de Santa Catarina, ele foi impulsionado basicamente por 3 municípios no estado: Florianópolis, Blumenau e Joinville.
Blumenau e Joinville, municípios industriais. Então, obviamente, todo o empreendedorismo inovador, a tecnologia, foi focado na indústria. Florianópolis era uma capital, ainda é uma capital, obviamente, né? E com algumas restrições. Por exemplo, na ilha não pode ter indústria poluente. Então, Florianópolis, especificamente, sofreu muito assim com restrições para crescer. E há muitas décadas atrás teve um movimento de reverter essa vocação de Florianópolis. A Universidade Federal de Santa Catarina foi bem importante nesse processo e começou todo um planejamento de transformar as atividades econômicas de Florianópolis usando o capital humano, usando a inteligência. Então foi criado um novo mercado e hoje em dia, diga-se de passagem, o setor de tecnologia fatura muitas vezes mais, em torno de 5 vezes mais, o segundo setor em termos de ISS, impostos, né? Então a gente já está gerando mais impostos, mas muito mais impostos do que a segunda posição em Florianópolis. Além de ser uma mão de obra absolutamente qualificada e que gera um múltiplo, né, de consumo e de padrão de renda nas cidades que atua, de maneira fantástica, né? Quando a gente olha muito mais recentemente, e nesse processo da pandemia em especial, a gente vive agora um contexto de pós-pandemia e de guerra da Ucrânia, que reorganizou o sistema de cadeias produtivas internacional. A gente ainda não sabe exatamente os impactos e oportunidades que isso pode gerar, mas de curtíssimo prazo existe um momento de restrição de liquidez no mercado ou talvez de um olhar mais assertivo em relação a investimentos. E inovação, como o próprio nome disse, não tem ROI garantido. Como a CAT está observando a importância urgente das empresas se prepararem para o futuro e construir esse futuro através da inovação e, ao mesmo tempo, o capital mais exigente de resultados mais mensuráveis e mais de curto prazo? Então, a pandemia trouxe realmente uma situação de tirar todo mundo da zona de conforto. E tirar da zona de conforto é a melhor coisa que tem quando a gente vai falar de inovação. As pessoas começam a pensar, as empresas começam a agir com a inovação quando a água começa a bater no nariz. Então, a inovação começa a ser uma ferramenta de sobrevivência. Então, quando vem uma pandemia, quando vem uma guerra que restringe toda a logística internacional, todo o fluxo de investimento, é aí que entra a inovação para poder equilibrar e sobreviver. Então, quem entrou nessas crises, como na pandemia e agora na guerra da Ucrânia com a Rússia, entrou já com alguma coisa feita em inovação, uma jornada iniciada, conseguiu sobreviver muito mais rápido, conseguiu reagir muito mais rápido de quem estava no zero. E muitas pessoas que estavam no zero, em função disso, começaram a fazer coisas e hoje já estão numa situação bastante estável. Então, assim, o resumo dessa história, eu encaro a inovação como a melhor ferramenta que tem para encarar crises. E se, por um lado, algumas empresas pensavam que assim que eu tiver tempo ou recursos, eu vou me dedicar à inovação, agora se tornou, se alguém tinha dúvida, algo fundamental da estratégia do negócio, a busca permanente pela inovação como a melhor forma de agregar valor. A gente observa nas empresas brasileiras, catarinenses em especial, um pouco de conservadorismo e talvez ainda um olhar muito para dentro, ainda na ideia talvez de segredo industrial ou de que para eu inovar ninguém conhece melhor do meu negócio do que eu mesmo, então eu vou reunir um grupo, uma equipe própria, um departamento de inovação e vou conseguir com pesquisas e ideias internas criar soluções de melhoria contínua, né? Mas a gente percebe que tudo que se lê a respeito de inovação, cresce o conceito de inovação aberta, ou seja, quanto mais eu me relaciono com outros interlocutores, com outros
atores, setor acadêmico, outros empreendedores. Eventualmente, a ideia de que os principais insights vêm de outros negócios, de outras indústrias, né? Como você percebe esse amadurecimento do olhar da inovação aberta e não daquele orgulho que a empresa tinha em dizer: eu cheguei até aqui sozinho, por mérito próprio, sem ter que ouvir ninguém, descobrir os meus próprios caminhos? O quanto isso pode atrapalhar o progresso das empresas nessa nova economia? Então, a gente teve um avanço muito grande nesse milênio em termos de inovação aberta. O termo inovação aberta surgiu nesse milênio e o que você falou é verdade. Assim, quando a gente soma recursos externos à empresa, o potencial é infinito. Dentro da empresa tem talentos limitados, recursos limitados. Quando a gente se abre para o mundo, é infinito o potencial que se tem de conexões e de se fazer coisas. Então, assim, acho que o mundo já entendeu que a colaboração e a velocidade é muito mais importante do que guardar segredo e ficar olhando para dentro de si próprio, né? Então, hoje em dia, assim, isso já é reconhecido no mundo inteiro e ações de inovação aberta estão começando a crescer cada vez mais. Só para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa, 90% dos empresários no mundo já reconhecem que a gestão de inovação é prioritário nas suas pautas, né? Então, existe essa consciência. E a inovação aberta é uma das melhores ferramentas que tem para alcançar isso. Não esquecendo que a inovação fechada continua existindo, elas se somam. Perfeito. Então, a gente não vai tirar o que era feito, a gente soma os recursos internos, os talentos internos, com conexões externas. Então, a gente está acelerando, a gente consegue ser mais assertivo, a gente consegue ser mais rápido e com menos custo atingir as inovações que a gente precisa. É interessante que a gente consegue observar, e são inúmeros os casos eu conheço, por exemplo, uma startup que atua no segmento têxtil, moda, né? Todos nós conhecemos, e que, fruto de dois jovens que não eram do setor, construíram uma solução de mapeamento de tamanho das peças que são vendidas no varejo, né? De forma que, com altura, peso e medida, algumas informações, entregam para o consumidor com muito mais assertividade a medida das roupas que ele vai comprar, tirando esse obstáculo, né? Essa objeção da frente do consumidor e fazendo com que a compra se torne muito mais inteligente e assertiva, aumentando muito a conversão. E a ironia é que isso foi desenvolvido por dois jovens que não são da área têxtil e não por empresas como as catarinenses, algumas tradicionais, com faturamento acima de 1 bi, com recursos abundantes, história de décadas no setor, e não conseguiram produzir uma inovação como essa. Ou seja, um exemplo de como a inovação aberta consegue extrapolar os limites do sucesso de uma organização. Eventualmente, quanto mais ela tem sucesso, menos ela consegue disruptar o seu próprio business, o seu próprio negócio. Nesse sentido, além de você ser diretor dentro da sua pasta ampla, né, de diretor de inovação e novos negócios da ACAT, um dos projetos é o Link Lab, que é um projeto extraordinário. Inclusive, o LEAD faz parte, tendo um espaço no Link Lab para conectar grandes empresas com o ecossistema de inovação. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o que é o Link Lab e como ele tem contribuído com as empresas nesse desafio de inovação aberta. Então, o Link Lab é o braço de inovação aberta da ACAT. A ideia surgiu em 2016 e a gente inaugurou ele em 2017. Está com 5 anos de experiência, de muitos erros, e a gente fala isso com muito orgulho, porque é nos erros que a gente aprende, e a gente já fez toda uma metodologia para poder errar e corrigir rápido. Começamos com 8 grandes empresas, já passaram mais de 44 empresas pelo Link Lab, e a gente consegue viver isso na prática. E o que a gente faz? A gente conecta um dos ecossistemas mais bem estruturados da América Latina para resolver desafios das empresas convencionais de mercado. Isso é fenomenal, porque quando vem um problema complexo, quanto mais variedade e mais qualidade a gente tiver de empresas inovadoras, mais chance a gente tem de resolver. Então, o ecossistema é fundamental. Então, a gente partiu já de um ecossistema muito maduro,
criamos uma metodologia para acessar isso de forma assertiva e hoje em dia a gente tem um programa assim de alta entrega. Então a gente consegue fazer toda uma jornada de inovação desde o diagnóstico, planejamento, definição de desafios, conexão com startups, definição de projetos, execução dos projetos e a entrega, e tudo isso recheado com muitas ações de aculturamento de inovação, que é fundamental. Para contaminar a empresa desse espírito, né? Então, de algum modo, o Link Lab se torna esse braço de inovação das organizações, alimentando a empresa com insights, tendências, cenários, mercado, competidores e dúvidas, perguntas, né? Errar também como parte do aprendizado, ou melhor, acertar ou aprender, não errar, né? E nesse tema, as organizações também podem usar o Link Lab para lançar desafios reais, problemas concretos, objetivos, para que esse pool desse ecossistema possa, de algum modo, formatar, contribuir e tentar conectar soluções. É exatamente isso. E o bacana dessa história é que quando a gente lança um desafio real de uma empresa, nós estamos resolvendo um problema importante, estamos encurtando o tempo de jornada, diminuindo o custo, mas também estamos acelerando uma startup. A startup que é conectada, ela é acelerada drasticamente. Um exemplo bacana é da Equilíbrio. Equilíbrio é uma startup que entrou no Link Lab sem nenhum negócio, só com o conceito do negócio. Em 2 anos e meio ela foi vendida por 60 milhões. Olha só. Isso fruto de conexões no Link Lab. E depois, obviamente, com investimentos e outras, claro, foi crescendo, né? Que é o que o Lead acredita, o poder do networking, o poder de líderes, empreendedores conectados de gerar negócios fantásticos e negócios que realmente ajudem a vida da sociedade. Silvio, eu queria te ouvir um pouco, o conceito ESG, né? Ou seja, sustentabilidade, responsabilidade social, governança, transparência, né? Se tornou palavra de ordem, indicador C-level das organizações. Ou seja, não basta mais com que as empresas sejam eficientes, tenham performance operacional e resultados financeiros adequados, que prestem serviços ou produtos aderentes ao mercado. É exigido mais, é exigido que as empresas sejam cidadãs, né? Como que você tem percebido nos projetos ACAT, especialmente do Link Lab, os temas de sustentabilidade, os temas de impacto transformador, como a inovação pode contribuir para que as empresas se tornem empresas de sucesso na nova economia, contribuindo para uma sociedade melhor, né? A gente tem notado aí um crescimento gigante dessa visão ESG. Um exemplo desse, por exemplo, a Ambev. A Ambev está no Link Lab, é uma das copies do Link Lab desde o início. E a gente viu claramente, principalmente após pandemia, como ela se voltou totalmente para ESG. Então, ter essa visão social, ambiental e de gestão, a gente consegue equilibrar uma melhoria do nosso mundo, uma melhoria do nosso ao redor, com um bom negócio, com rentabilidade e tudo mais. Então, assim, essa é uma pauta assim, irreversível, na minha opinião. Ela veio para ficar, ela vai ampliar e é o jeito da gente conseguir melhorar a nossa vida aqui no mundo, né? Fazendo coisas olhando para o todo e corrigindo e evitando, né? Maiores deteriorações, né? E promovendo negócios, né? Que é importante. Sim, esse conceito de que a sustentabilidade também é a sustentabilidade do negócio, né? Sim. Mas que faça algo transformador para a sociedade, empresas conscientes, né? Finalizando aqui, Silvio, eu queria te ouvir de 86 para cá. E agora, olhando para frente, o que você vê de qual será o papel desse ecossistema de tecnologia e inovação para o Estado de Santa Catarina, para a matriz das empresas catarinenses, né? Com o teu olhar e de cenários, o que você acha que será o papel desse ecossistema e dos talentos relacionados a esse ecossistema, que inclusive nesse momento vive um gap de mão de obra, né? Uma altíssima demanda de profissionais de engenharia, ciência de dados, programadores, né? Quando a gente olha o estado de Santa Catarina, que é um estado, a Suíça brasileira, absolutamente diversificado,
com empreendedorismo, talentos. Como que esse segmento da economia vai ser protagonista nas próximas décadas, nos próximos 30 anos, né? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, que nós vamos aumentar cada vez mais a nossa participação na economia do Estado de Santa Catarina. Isso é baseado em números. Quando a CAT surgiu, quando começou o ecossistema de inovação de Santa Catarina, a participação do setor tecnologia no PIB do Estado era aproximadamente 0. Nós já passamos de 6% de participação, então mais de 6% da economia gerada no Estado vem da tecnologia e o nosso presidente aí na posse já lançou também o desafio de nós alcançarmos 10% em médio prazo, né? E basta olhar o mundo, né? Você vê as empresas mais valiosas do mundo, as 10 maiores, pelo menos 8 são do setor de tecnologia ou usam massivamente a tecnologia. Então, esse é o papel da tecnologia natural que ela vai ocupando. Em termos de ecossistema, eu entendo que nesses anos todos a gente se focou em desenvolver um bom ecossistema e nós estamos no momento de ajudar outros ecossistemas também a evoluírem. Então, a gente tem feito projetos muito bacanas. Um exemplo desse é o Ceará. O Ceará nos procurou, nós estamos fazendo um projeto através do SEBRAE do Ceará em promover o ecossistema de lá e conectar com o nosso. Alguns projetos também na região da Amazônia. Então, a gente está conseguindo hoje em dia São Paulo, alguns ecossistemas de lá são parceiros nossos. Então, a gente consegue conectar ecossistema. Quando a gente conecta ecossistema, a gente melhora os outros ecossistemas e melhora o nosso, né? Então, é uma coisa que vai crescendo para todo mundo. Fantástico. E você comentou os 6 que caminham para ser 10% de participação direta na economia, fora o fato de que tecnologia, por ser transversal, impacta positivamente todas as cadeias de valor, todos os segmentos. Exatamente. Né? Todo mundo cresce aí. Todo mundo cresce. Muito obrigado. Recebemos hoje, com muita satisfação e alegria, Silvio, diretor de Inovação e Novos Negócios da Associação Catarinense de Tecnologia, um dos pioneiros na área de inovação e de empreendedorismo de tecnologia no estado de Santa Catarina e no país, com uma visão estratégica das últimas décadas e, mais importante, do que vem por aí em termos de impacto da inovação e das novas tecnologias para a construção de uma economia cada vez mais de valor, de produção de valor agregado e não apenas de commodities. Muito obrigado por sua atenção aqui no Lead Talks. Participe dos nossos conteúdos e acompanhe a divulgação deste programa em diversos canais do LEAD, através das redes sociais e plataformas do Grupo de Líderes Empresariais de Santa Catarina e também do Sistema Catarinense de Comunicação, através do portal digital SCC10 e também de inserções em televisão aberta no SBT do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, nos encontramos no próximo Lead Talks.